Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo e hoje nós vamos conversar sobre um tema que vem tirando o meu sono por conta da grande demanda que estou observando no consultório de seus efeitos a médio e longo prazo. Nós iremos conversar sobre a dependência tecnológica. Aqui quero deixar claro que não vou falar de um determinado comportamento, por exemplo, jogos online de forma compulsiva, mas do fato de uma pessoa se manter conectada a maior parte do dia. Antes de mergulharmos nesse tema, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Esses atos são muito importantes para que o YouTube entenda que você gostou do nosso conteúdo e divulgue ainda mais para as pessoas. Voltando ao nosso vídeo de hoje, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Seria aquela pessoa que acorda pela manhã, pega seu celular para verificar uma nova mensagem, depois vai no Instagram enquanto usa o banheiro para observar quantos likes sua última publicação obteve. Em seguida, vai assistir 2 ou 3 episódios de uma série preferida, depois de um tempo vai jogar uma partida de LoL online com seus amigos e quem sabe no final de tudo isso faz umas compras naquela loja virtual que tanto gosta. Esse ciclo se perpetua até o final do dia e durante todos os dias. É assustador, não é? Este perfil é mais comum do que você possa pensar, e inclusive eu posso estar falando diretamente com você que vive conectado durante todo o dia. Lembra do consultório de como estou ficando preocupado? Bom, estes pacientes chegam com queixas vagas, como estou sem energia, não consigo ver sentido na vida ou no futuro, estou desconectado das pessoas e por aí vai. É comum que sejam jovens saindo da adolescência ou adultos jovens. Geralmente a resposta medicamentosa não é boa, pelo menos não é o que esperaríamos de um caso de depressão clássica, por exemplo. Essa situação começou a chamar minha atenção pela frequência e ainda mais quando nas perguntas eram comuns esses pacientes estarem o tempo inteiro conectados. Vale lembrar que seria uma geração que nasceu na abundância tecnológica que conhecemos hoje. Bom, fui aos livros e às publicações mais recentes e o susto foi ficando cada vez maior. Era possível que eu estivesse diante de pacientes que esgotaram seu estoque de neurotransmissor responsável principalmente pela motivação, que é a dopamina. Estaríamos diante de pessoas dependentes de tecnologia já em estágios avançados, esses que chegam lá no consultório. Essa dependência seria como qualquer dependência que conhecemos, com o agravante de ser muito mais disseminada e de fácil acesso quando comparadas, por exemplo, à dependência de álcool. Para nós irmos entendendo o porquê de chegarmos nessa situação, é preciso olhar o passado. Vamos olhar os primórdios da evolução humana e qual foi o papel da motivação nessa história. A palavra fundamental sobre essa nossa evolução é a escassez. O mundo para os primeiros seres humanos era perigoso e todos os dias era uma luta pela sobrevivência. Toda a nossa circuitaria cerebral foi desenvolvida para viver em um mundo com essas condições. Essa não é mais a nossa realidade. Mesmo pensando em um cenário catastrófico, ainda são distantes do ser humano em uma caverna, longe de coisas como fogo, roda, escrita, eletricidade, internet e iFood. A questão é que nosso cérebro ainda é bem próximo do ponto de vista evolutivo dos primeiros seres humanos. A evolução cultural foi muito mais rápida do que a biológica. Estamos preparados para um mundo de escassez, mas vivemos em um mundo de abundância. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, jogos de azar, mensagem de texto, nudes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. A grande variedade, o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. Certo, mas vocês sabem qual é o fator de risco mais associado com as dependências de forma geral? É o fácil acesso. Estão entendendo a minha preocupação? E as luzes vermelhas piscando o perigo que estamos envolvidos? Vivemos imersos em tecnologia. Estamos nos afogando em dopamina. Outro ponto. Diferente dos traficantes de substâncias ilícitas que podemos facilmente eleger como inimigos, aqui estamos falando das grandes corporações tecnológicas. Logo, não esperem campanhas maciças sobre regulação do uso ou algo parecido de nossos governos ou da mídia em geral.
É preciso levantar essa questão e divulgar o máximo possível este ponto. Temos hoje algo que alguns estudiosos chamam de capitalismo límbico. Para os que se perderam na palavra límbico, o sistema límbico seria responsável pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos. A dopamina pode desempenhar uma função maior na motivação para conseguir uma gratificação do que o prazer da própria gratificação. Camundongos geneticamente modificados, incapazes de produzir dopamina, não buscarão alimentos e morrerão de fome, mesmo quando a comida é colocada a centímetros da sua boca. Quanto mais dopamina uma droga libera no caminho da gratificação do cérebro e quanto mais rápido ela libera essa dopamina, mais aditiva é a droga. A neurocientista Nora Volkow e seus colegas demonstraram que o consumo pesado e prolongado de substâncias de alta dopamina acaba levando a um estado de déficit da dopamina. Então, assim, quanto mais dopamina, na verdade, pode ter uma coisa paradoxal: você não ter dopamina. O paradoxo, na verdade, é o hedonismo. A busca pelo prazer por si só leva à anedonia, a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. Parece que essa necessidade que temos de estar o tempo inteiro estimulados, e a tecnologia consegue nos propiciar isso de maneira quase infinita, faz com que nossas reservas de dopamina caiam. E esse pode ser a resposta para aqueles sintomas associados à falta de motivação em uma população tão jovem que falei no início do vídeo. Tudo bem, você mostrou essa questão e eu vejo que estamos diante de um problema, né? Vocês podem falar. O que fazer então para tentar moderar esse consumo de tecnologia? É aqui que vou falar sobre algumas estratégias para promover algumas mudanças comportamentais. A primeira delas seriam, né, as barreiras físicas. O que acha de acessar o Instagram, TikTok ou outras redes sociais de um outro dispositivo eletrônico que não seja o seu celular? Pode ser um computador ou um notebook. Só tem o celular ou acha muito difícil no início desinstalar esses aplicativos? Tire as notificações deles ou crie algumas regras, como nada de celular no quarto. Já é o início. A ideia é dificultar o acesso. Lembrando que deve sempre ser de comum acordo com quem está vivendo essa situação complicada relacionada com a dependência de tecnologia. Nada de fazer obrigado ou brigando por isso. Uma outra muito boa são as estratégias cronológicas. Podemos usar, por exemplo, adiar por determinado tempo o primeiro acesso ao celular. Uma boa prática seria adiar a primeira meia hora ou hora, com a ideia de ir ampliando esse tempo. Aquela ideia do devagar e sempre. Tente usar esse tempo para fazer coisas no mundo real, como, por exemplo, tomar café da manhã com sua família, praticar um esporte, ler um livro. Quanto tempo que você não faz isso? Sei que vai ter gente pensando que precisa ficar conectado com o celular por conta do trabalho. Eu aqui me pergunto, será que é por isso mesmo ou é só medo de abrir mão de um velho hábito? Bom, lá vai, para esses, lá vai. Tem uma dica. O que acha de ter um segundo celular? Aquele antigo que está na sua gaveta, junto com outros lixos tecnológicos que você acumula ao longo dos anos. Pegue ele, coloque um chip com o número profissional e instale o aplicativo de mensagens que você usa. Você não precisa de mais do que isso: o chip e um aplicativo de mensagens. Já seu celular principal, você pode tentar aplicar as estratégias cronológicas que falei há alguns minutos. Quem sabe até ser até mais rígido nessas estratégias, né? Afinal, você não vai usar para o trabalho. Estou falando do celular, mas podemos usar para outras fontes de tecnologia ou todas elas, como televisão, qualquer dispositivo eletrônico para escutar música, computador, notebook ou consoles de jogos, como o Xbox ou o PlayStation. Nas cavernas, nos primórdios da humanidade, não tinham nenhuma dessas coisas, não é verdade? Vamos deixar nosso cérebro voltar para um padrão humano de funcionamento do ponto de vista evolutivo? Isso deve fazer bem para ele. Uma outra dica: entenda quais são os gatilhos que te levam ao consumo de tecnologia. É o tédio? É a ansiedade? É raiva? É algum horário específico? Procure pensar em estratégias alternativas quando os gatilhos forem ativados. Afinal, não vamos conseguir mexer nos gatilhos, eles fazem parte da vida, mas podemos modificar nosso comportamento. No lugar da tecnologia, você já experimentou ler um livro, conversar com alguém próximo, dar uma volta, escrever ou simplesmente se sentar em algum lugar confortável e respirar um pouco sobre aquele momento? Sabia que isso pode ser de muito crescimento? No mínimo, você vai experimentar algo incrível.
Como qualquer coisa na vida, aquela sensação ou sentimento ruim vai aumentar, chegar em um platô e depois diminuir. Você não imagina como é satisfatório ver essa queda. A questão é que aprendemos que as coisas ruins devem ser anuladas o mais rápido possível. O que importa é ser feliz. Corremos tanto em busca dela, dessa tal felicidade, que parece que ela corre entre nossos dedos. Freud nunca esteve tão certo. A busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna, acabando com outras definições do que é uma boa vida. Até atos de generosidade em relação a outras pessoas são enquadrados como estratégias para uma felicidade pessoal. O altruísmo não é mais um bem em si mesmo, passou a ser um veículo para nosso próprio bem-estar. É preciso rever até a forma que criamos nossos filhos. Talvez a tecnologia não seja o início, mas o resultado de uma longa lista que nos levou à cultura do hedonismo. Ao proteger nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Além de exemplos extremos de fuga do sofrimento, perdemos a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Constantemente procuramos nos distrair do momento presente, nos entreter. A chatice também é uma oportunidade para descobertas e invenções. Ela cria o espaço necessário para a formação de um novo pensamento, sem o qual estaríamos continuamente reagindo a estímulos à nossa volta. Não nos permitimos conviver com nossa experiência de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Foi baseado nos sentimentos negativos de tédio e ócio que veio a ideia de criar este canal, o Papo Psi. Agora, esse aqui que você está assistindo agora. Foi olhando para esse mar de sensações ruins que eu resolvi dar esse passo em minha carreira e abraçar algo que nada sabia. Nessa mudança, eu cresci como pessoa, como profissional, conheci um monte de gente nova e ainda ampliei meus laços de afeto com minha companheira da vida, a Ariane Vasconcelos, que vocês conhecem de outros vídeos. Tudo começou com sentimentos negativos. Veja só quantos ganhos. Temos de incentivar as pessoas a mergulhar em suas vidas. É preciso parar de fugir do que quer que estejamos querendo escapar. As redes sociais incentivam esse mecanismo de defesa. Nos comparamos não apenas com nossos colegas de escola, vizinhos e colegas de trabalho, mas ao mundo todo, tornando fácil demais nos convencermos de que deveríamos ter feito mais, ou conseguido mais, ou apenas viver de outro modo. Escapar parece muito mais fácil quando nos comparamos com o mundo. Não vai ser possível viver em um mundo sem tecnologia, e ela é muito importante para a nossa vida. É preciso buscar o equilíbrio. Os ganhos em encontrá-lo não são imediatos nem permanentes. Exigem paciência e manutenção. Temos que estar dispostos a seguir em frente, apesar da incerteza do que nos espera. Temos que ter fé de que as atitudes de hoje, que parecem não ter impacto no momento presente, estão de fato se acumulando em uma direção positiva que nos será revelada apenas em um momento desconhecido lá no futuro. Práticas saudáveis devem acontecer todos os dias. Não tem pílula mágica, para desagrado de muitos. Pessoal, este vídeo está ficando muito longo, acredito que consegui passar nele toda a minha preocupação. Caso tenham gostado do vídeo, não deixe de dar o like e para aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se, é muito importante para a divulgação do Papo Psi. Este vídeo em especial, o compartilhamento é muito importante por conta da mensagem que está embutida nele. É preciso divulgar esse alerta. Um abraço para todos, tchau, tchau para vocês.